A Bíblia tem muitas promessas para os filhos de Deus e por isso é natural que quando nós passamos por crises a gente comece a se questionar o que é que está acontecendo de errado e por que a gente não consegue viver essas promessas. Por exemplo, se você está passando por dificuldades financeiras ou por uma crise no matrimônio ou um conflito emocional muito profundo e você passa por um texto como Romanos 12:2, você tende a se questionar por que eu não estou vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Afinal de contas, essa é a promessa que está posta lá. Mas cada vez que a gente olha para uma promessa, é importante que a gente se pergunte se existe uma condição. E normalmente você perceberá que há sim uma condição para que você viva aquela promessa. No caso, por exemplo, de Romanos 12:2, a palavra de Deus diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, existe aqui a promessa de você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas existe a condição de que você não pode se conformar com esse século, que você tem que transformar-se pela renovação da sua mente. Aqui tem duas coisas complicadíssimas da gente viver, que a primeira delas é não se conformar com este século. Isso é uma coisa difícil, porque, afinal de contas, nós estamos inseridos em uma cultura na qual ela é moldada em torno do desejo e ela sabe despertar o nosso desejo para que a gente deseje muitas das coisas deste século e algumas dessas coisas não estão alinhadas com aquilo que o Senhor espera para cada um de nós. Então essa é a primeira dificuldade que a gente passa com relação a viver essa promessa de Romanos 12:2. Mas a outra dificuldade, que é a dificuldade de transformar-se pela renovação da nossa mente, ela é igualmente difícil. Afinal de contas, quando a gente pensa, por exemplo, nessa transformação da renovação da nossa mente, a gente pode ou esperar que o Espírito Santo faça essa obra ou tentar resolver isso na força do nosso braço, sendo que as duas coisas, elas se mostram ineficazes. Quando a gente tenta esperar que o Espírito Santo faça essa obra ele sozinho, como em um passe de mágica ou em um milagre, ele mude a nossa mente para que a gente possa de fato experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente percebe que não é bem assim que funciona. Da mesma forma, se a gente tenta resolver isso na força do nosso braço e na nossa capacidade de fazer escolhas orientadas pela santidade e pelo desejo de honrar o Senhor, a gente também se percebe limitado. Então, aonde está a resposta para vivermos Romanos 12:2? É muito importante que a gente tenha um passo atrás para a gente tentar achar essa resposta e que a gente olhe para Jesus, porque ele nos trouxe uma orientação muito clara sobre o que nós deveríamos fazer para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é importante então que você perceba, antes de falar desse versículo de Jesus, só um detalhe sobre Romanos 12:2. Quando Romanos 12:2 diz que existe então essa vontade boa, perfeita e agradável, e ele condiciona a transformação da renovação da nossa mente e a não nos conformarmos com este século, pode ter certeza de uma coisa: essas duas coisas, ou uma delas pelo menos, está impedindo você de viver a vontade de Deus para a sua vida. Ou você é uma pessoa que tem se conformado com este século, ou você é uma pessoa que não está experimentando a transformação da renovação da sua mente. Eu acho que as duas coisas podem estar acontecendo com você, entendeu? Porque é muito fácil da gente ser absorvido por essas coisas quando a gente não presta atenção na orientação que Jesus nos deu e que eu vou te explicar agora, que está lá em Mateus 22:37. Em Mateus 22:37, Jesus é questionado sobre qual seria o mandamento mais importante de todos. E ao responder qual seria o mandamento mais importante de todos, ele faz referência a Deuteronômio 6:5. E lá em Deuteronômio 6:5 está escrito, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a sua força. E Jesus faz referência a esse texto com uma pequena alteração. Ele diz assim em Mateus 22:37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o que eu quero que você se atente a esse versículo, que é extremamente profundo, apesar de ser curto, é essa orientação e essa ordenança de amar o Senhor. Amar o Senhor. Às vezes a gente pensa que amar o Senhor, que amor é uma coisa romântica e que não pode nem ser explicada, mas o amor ao Senhor, ele pode ser sim explicado e ele não é algo romântico que acontece por um acaso, mas ele é algo que acontece por uma decisão que você precisa tomar. Então a decisão sua não precisa ser, você não precisa tomar 1 milhão de decisões por dia, mas você precisa tomar uma decisão, a decisão de amar o Senhor. Durante o dia, às vezes a gente fica se perguntando, se questionando qual que seria a coisa correta a fazer diante de alguns desafios. E se nós pudéssemos, diante desses desafios, respondermos somente a essa pergunta, nós já saberíamos como lidar com aquela situação que estamos passando. Então, você é confrontado por uma situação onde você vai ter vantagem se você mentir, por exemplo. Então, se você fala assim, poxa, eu não sei que decisão tomar, isso ia ajudar minha família, eu ia ter um benefício financeiro, e agora, como será que eu lido com isso?
pense o seguinte: como eu amo o Senhor nessa situação? Como eu amo o Senhor nessa situação? E aí você vai conseguir tomar a melhor escolha, você vai conseguir tomar a melhor decisão. Você vai escolher da forma mais sábia. E essa decisão de amar o Senhor, ela vai fazer com que você não se conforme com este século, como está escrito em Romanos 12:2, e que você experimente a transformação da renovação da sua mente, entendeu? Porque você vai mudar. E é uma mudança, queridos, que não é uma mudança apenas que é possível você voltar. Quando a palavra mudar, ela é até limitada para explicar o que é que Deus faz quando a gente consegue amá-lo no nosso dia a dia, e que a gente começa a tomar decisões que a gente não tomava antes, por causa do amor ao Senhor, e que a gente consegue dizer não para coisas da nossa carne que a gente não conseguia antes por causa do amor ao Senhor. Porque não é mudança que acontece, a mudança, ela subentende-se que em uma mudança você pode voltar ao estado anterior, numa transformação é impossível você voltar ao estado anterior. E ao orientar as suas decisões, as suas escolhas, então, pelo desejo de amar ao Senhor, cumprindo o que Jesus e o que Moisés nos ensinou também lá em Deuteronômio 6:5, Jesus em Mateus 22:37 e Moisés em Deuteronômio 6:5, você está tomando uma decisão que te leva a viver uma transformação e não uma mudança. E isso começa a abrir o seu horizonte para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando você tem a oportunidade de ceder a um desejo da carne e satisfazer um desejo de sexual ou um desejo de uma fraqueza, de um vício que você tem, e você, diante desse desejo e na incapacidade de tomar uma decisão, ou na fraqueza da sua carne, quase sucumbindo, e você pega e você fala: eu quero nesse momento amar o Senhor. Eu quero nesse momento amar ao Senhor. Eu quero amar ao Senhor nesse momento. Eu quero amar ao Senhor. E quando você insiste nesse desejo que você vai tomar essa decisão na sua mente, mas ela vai te preencher e vai descer para o seu coração e vai se conectar com o seu espírito, você começa a experimentar a possibilidade de dar uma resposta diferente que você nunca conseguiu dar, porque você tinha tentado deixar essa resposta para o Espírito Santo, ou você tinha trazido essa resposta somente para você, mas agora essa resposta está sendo dada pelo amor ao Senhor. E aí você vai ter condições de, nessa nova forma de viver, nessa nova forma de escolher, viver uma vida que você nunca viveu, e assim você vai estar fazendo coisas que você nunca fez. E ao fazer coisas que você nunca fez, você vai experimentar coisas que você nunca antes experimentou. A transformação da renovação da sua mente, uma inconformidade com o século, vai começar, com esse presente século, com esse mundo, vai começar a se materializar através de decisões que honram o nome do Senhor, porque você deseja amá-lo. Porque o amor está orientando as suas decisões. Então, assim, eu estou convencido e quero que você pense sobre isso e procure incorporar na sua vida o desejo de amar ao Senhor diariamente e o desejo de manifestar esse amor em cada uma das coisas que você faz. Porque se você fizer isso, você vai abrir-se para uma nova possibilidade de vida que até agora talvez você não tenha experimentado, não tenha vivido. Sabe, eu quero que você me responda o seguinte: há quantos anos você está caminhando com o Senhor? E nesses anos todos que você está caminhando com o Senhor, você já tomou essa decisão de realmente amá-lo? De realmente demonstrar esse amor? Porque a demonstração do amor, ela vai acontecer através de atitudes. Não existe amor sem atitude. Não existe amor apenas na palavra. O amor, ele vai se expressar através de atitudes, onde você vai demonstrar que o primeiro lugar na sua vida, a partir desse momento que você está tomando essa decisão, o primeiro lugar na sua vida, de fato, é de Deus. Porque você vai honrá-lo, entendeu? Você vai honrá-lo com a sua vida, você vai honrá-lo com o seu tempo, você vai honrá-lo com a sua energia, você vai honrá-lo com o seu dinheiro, você vai querer honrá-lo, você vai querer demonstrar esse amor de alguma forma. Não existe amor somente em palavra. Quando a gente fala que a gente ama, a gente quer demonstrar esse amor de alguma forma. A gente quer estar na presença daquele a quem a gente ama. A gente quer passar tempo com aquele a que a gente ama, a gente quer intimidade com quem a gente ama. Então esse desejo de intimidade, esse desejo de passar tempo junto, esse desejo de ter comunhão com quem a gente ama, isso muda-nos, isso nos muda. Sabe, essa intencionalidade em amar é algo que deve estar presente nas nossas vidas. Não adianta você querer amar o Senhor assim, como que por um acaso. Ame ao Senhor com intenção. Ame ao Senhor não de uma forma fofinha.
Às vezes a gente ouve alguns louvores assim que falam de amor e é aquela coisa que parece romântica e até fofinha. Ame ao Senhor de uma forma prática. Não adianta a gente falar que a gente ama Ele no culto e depois a gente chegar no nosso dia a dia, na nossa realidade e não conseguir viver esse amor. Sabe, não adianta a gente ficar romantizando a relação com o Senhor e não conseguir viver essa decisão. Sendo que é essa decisão que vai mudar toda a nossa vida e vai permitir então que a gente viva as promessas de Deus para a nossa vida. Sem amor, sem transformação, sem promessa, querido. Entendeu? É por isso que às vezes você não está conseguindo viver promessa nenhuma de Deus para sua vida, porque até agora você não conseguiu amar o Senhor como Ele quer e espera ser amado. Ele me ama e Ele te ama, mas qual é o amor que você tem entregue para Ele? Então é isso que às vezes está faltando em você. Analise a sua vida. Se esse amor está te transformando e Ele está te melhorando. Porque tem uma coisa, o amor de Deus vai nos melhorar, entendeu? O amor de Deus, Ele nunca vai me deixar um ser humano pior do que eu era ontem. Eu sempre vou ficar um pouco melhor a cada dia. O amor de Deus, ele vai vencer todas as minhas fraquezas. O desejo de amar a Deus diariamente vai fazer com que eu vença as minhas fraquezas. Você acha que uma pessoa que ama a Deus, ela cede a qualquer tipo de pecado? Você acha que uma pessoa que está vivendo esse amor a Deus do qual nós estamos falando, ela sucumbe diante das tentações da vida? Você acha que uma pessoa que ama a Deus, ela fica brigando no trânsito? Você acha que uma pessoa que ama a Deus, ela cede à pornografia? Você acha que uma pessoa que ama a Deus, ela se envolve em fofocas, em trapaças? Você acha que uma pessoa que ama a Deus, ela está vivendo essa vida igual todo mundo? O amor a Deus, ele subentende mudança. O amor a Deus, ele subentende mudança. O amor a Deus, ele contraria a nossa natureza pecaminosa. A nossa natureza pecaminosa, ela está completamente alinhada com esse mundo, entendeu? Agora, quando eu decido amar a Deus, eu estou contrariando a natureza pecaminosa. Eu estou contrariando o meu desejo de pecar e estou desejando viver aquilo que Deus tem para cada um de nós. Ou a gente vence o pecado, ou a gente vence as fraquezas da nossa carne, ou a gente vai permanecer bloqueando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida, porque a gente não vai experimentar a transformação pela renovação da nossa mente. A gente não vai negar esse século. Pense sobre isso, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar a abrir o seu horizonte para viver em novidade de vida e experimentar aquilo que Deus tem para cada um de vocês. Amar a Deus não é natural, mas é uma decisão que você pode tomar hoje. Que Deus te abençoe, e se você tiver alguma pergunta, uma dúvida, uma consideração, se essa mensagem de alguma forma ela abençoa a sua vida, deixa nos comentários que eu vou adorar saber o que você pensou sobre essa reflexão. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.